Vamos lá, gente, continuar. Vamos analisar o estado de perigo e a lesão. Nós estamos analisando os defeitos do negócio jurídico que podem ensejar a invalidade do contrato, a anulabilidade do contrato, e isso é uma forma de extinção dos contratos, tá bom? Né? Forma de extinção a fatos anteriores ou contemporâneos ao contrato, porque o vício, o defeito do negócio jurídico, ele está aí contemporâneo na própria formação do contrato. Então nós temos estado de perigo e lesão. Estado de perigo se atém a questões pessoais do contratante ou do seu familiar. Quando você realiza um negócio jurídico, quando você faz um determinado contrato para salvar a vida de alguém ou em razão do perigo que essa pessoa da sua família ou você mesmo está sofrendo. Então, suponhamos que que o seu pai está internado num hospital privado e já passou a cota que o plano de saúde cobre para os procedimentos naquele hospital. Então, ele precisa ser removido para um hospital público. Acontece que essa remoção do hospital privado para o hospital público pode ocasionar, pode levar à morte, né, precoce do seu pai. E aí você aceita fazer um contrato de prestação de serviços médicos particular junto com o hospital num valor altíssimo, acima do razoável, pelo estado de perigo que alguém da sua família, no caso seu pai, está passando. Então esse contrato você só fez porque você queria salvar a vida do seu pai. Então esse contrato ele está passível de ser anulado pela justiça, né, pelo judiciário, em razão desse estado de perigo que viciou. Se você não estivesse em estado de perigo, não você ou o seu familiar, você não faria aquele contrato, tá bom? Ou um outro exemplo, um pai que vende as joias que tem por um valor infinitamente menor apenas para pagar o resgate do filho que está ali sequestrado, né? Que os sequestradores exigem aí o pagamento. Então também essa venda pode ser anulada, tá? Então o estado de perigo refere-se a quando você ou alguém da sua família está passando por uma situação de perigo, perigo de quaisquer perigo, né? De saúde, de vida, enfim, de morte no caso, quaisquer perigo. Já a lesão é quando o seu patrimônio é que está sofrendo aí uma depreciação e um perigo. Então, por exemplo, você foi desapropriado da sua casa, porque você mora em uma zona de invasão, por exemplo, e aí você está com seus bens, geladeira, fogão, tudo fora da sua casa, porque a sua casa vai ser demolida, porque ali é um espaço de invasão, ali é um terreno que não era seu. Aí o seu vizinho, que tem um galpão, aluga o galpão por um preço bem mais caro para você guardar os seus bens. E aí, para proteger os seus bens, que não podem ficar na rua, você acaba aceitando aquele contrato de aluguel por aquele valor. Ora, se você não estivesse ali com um dano iminente para o seu patrimônio, geladeira, fogão, seus utensílios domésticos, você não faria aquele contrato de locação com aquele seu vizinho. Então, aquele contrato de locação também está passível de anulação. Então, estado de perigo, artigo 156, lesão 157. Estado de perigo se atém e refere-se à vida do próprio contratante ou alguém da família. Já a lesão só pode ser do seu patrimônio. Então, patrimônio do seu familiar, você não pode alegar a possível lesão do patrimônio do seu familiar como causa de anulação de um negócio jurídico que você fez, tá? No estado de perigo, sim, se algum familiar seu estiver correndo perigo e você realize um determinado negócio, um determinado contrato, que a razão da realização daquele contrato foi para salvar a vida sua ou de algum familiar seu, então esse negócio jurídico, se ele estiver desequilibrado com as questões naturais e convencionais daquele tipo de negócio jurídico, é possível sim a anulação. Já a lesão apenas se for em razão de um perigo iminente do seu patrimônio, não do seu familiar. No caso do estado de perigo, o parágrafo único do artigo 156 também estabelece a possibilidade de você praticar um ato negocial para salvar a vida, não de alguém da sua família, mas de alguém que você tem uma vinculação afetiva, o seu namorado, o seu noivo, né, um grande amigo, o seu padrinho, enfim. Nesse caso, precisará demonstrar ao juiz que existe uma relação afetiva entre as
partes, tá? Então, estado de perigo, artigo 156, lesão, artigo 157. Agora, nós vamos para o vício social, que é o defeito do negócio jurídico, que é a simulação. Nós vimos lá inicialmente, no começo da aula, sobre simulação. Detalhe, a simulação é um defeito do negócio jurídico que não torna anulável, mas torna nulo o negócio jurídico. E nós já vimos lá no primeiro vídeo a diferença de anulável ou de nulo. Mas as nulidades, elas precisam estar previstas na lei. Então, se não houver na lei, no Código Civil ou na legislação esparsa, explicitando que aquela situação, aquele defeito leva à nulidade, então será anulabilidade. Se estiver na lei falando em nulidade, então nós teremos nulidade. Mas quando a lei for silente em dizer qual é a invalidade que vai ocasionar aquele defeito, então nós estaremos diante da anulabilidade, tá? Então, a simulação é uma declaração enganosa de vontade, visando a produzir efeito diverso daquele que foi ostensivamente indicado no contrato. Então, como consequência, torna nulo o negócio, ou seja, a simulação é um tipo de defeito do negócio jurídico que não torna anulável o ato ou o contrato, mas torna nulo. Sendo nulo, ele está insuscetível de convalidação. Os negócios jurídicos e os contratos anuláveis, eles podem ser convalidados em algumas situações, mas o negócio que é nulo, ele não pode ser convalidado, tá? E na simulação, nós temos 3 tipos de simulação. A simulação absoluta, nessa simulação absoluta, o negócio jurídico é nulo. Então, por exemplo, o proprietário de um imóvel que finge, na verdade, vender a casa para ocasionar o despejo do locatário. Então você quer o bem de volta, aí você finge que está fazendo um contrato de compra e venda, porque aí autoriza você fazer o despejo do locatário. Ora, esse contrato aqui, ele é nulo, não existe esse contrato, é uma simulação absoluta. Ou, por exemplo, alguém que simula uma venda para tirar o patrimônio de uma partilha numa ação de divórcio, numa possível ação de divórcio. Então, nesse caso, nós estaremos diante de uma simulação absoluta. Aquele negócio jurídico, ele não existiu. Ele foi uma simulação. Ele apenas foi utilizado formalmente para macular ou ferir direitos de outra pessoa, tá? Nós temos a simulação relativa, ou seja, a gente já viu no artigo 167 que o negócio jurídico nulo, que o negócio jurídico simulado, ele é nulo. Mas aquele que se dissimulou, ele pode ser aproveitado desde que preenchidos os requisitos de validade. Então, por exemplo, uma compra e venda que mascara uma doação, na verdade, o que as partes estavam querendo era fazer um contrato de doação, como no caso de ascendente para descendente. Mas, em razão da vedação legal, da impossibilidade do pai de dispor de todo o seu patrimônio e da impossibilidade do filho, do descendente, de receber aquela verba sem ter que levar para o inventário, sem ter que levar para a colação, no caso do falecimento, porque nós já vimos que a doação feita de ascendente para descendente é um adiantamento da herança, aí o pai simula uma compra e venda com o filho, quando na verdade está fazendo uma doação. Então o negócio jurídico compra e venda será declarado nulo, mas a doação, se estiverem preenchidos os requisitos, poderá sim ser convalidada, porque nesse caso é o que dissimulou. E a dissimulação é a ocultação por parte dos contratantes para prejudicar um terceiro. Então, por exemplo, num contrato de compra e venda, você e o outro contratante diminui o valor do imóvel, o valor avaliado do imóvel, para fraudar o fisco, para diminuir o valor do imposto. Então, nesse caso, nós temos aí uma dissimulação, tá bom? Então, artigo 167, foi aquilo que nós vimos. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Então, o negócio jurídico nulo, o negócio jurídico simulado, ele é nulo, mas o que se dissimulou, ou seja, aquele que verdadeiramente era a intenção das partes, se estiverem preenchidos os requisitos de validade para aquele negócio em específico, para aquele contrato em específico,
ele poderá ser válido e convalidado, tá? Então, o artigo 67 trata da hipótese de simulação. E aí eu trouxe alguns exemplos da jurisprudência, né, de ações anulatórias do negócio jurídico. Vocês podem ver aí no slide 25, no slide 26, nessa questão da compra e venda e determinados posicionamentos da jurisprudência que acompanham aquilo que eu falei para vocês. E o último defeito do negócio jurídico é a fraude contra credores. Isso está previsto, a fraude contra credores está entre os artigos 158 a 165 do Código Civil. É uma prática maliciosa por parte do devedor para que ele possa ser declarado insolvente, ou seja, ele se desfaz do seu patrimônio para que possa ser declarado insolvente e não ter a obrigatoriedade de pagar a dívida. Detalhe aqui, essa fraude contra credores que nós estamos vendo no Código Civil, do artigo 158 até o artigo 165, não confunde-se com a fraude contra credores do Código de Processo Civil. A fraude contra credores do Código de Processo Civil precede, tem que existir uma ação já judicial rolando. Então você já tem uma ação judicial de cobrança e naquela ação você acaba dilapidando o seu patrimônio. Aquilo é uma coisa, é uma fraude contra credores. O que nós estamos tratando aqui é quando não existe processo ainda. Você tem uma dívida, mas você tem várias dívidas, por exemplo, e aí você se desfaz do seu patrimônio a título gratuito, faz a doação, perdoa outras dívidas que você tem para receber, né? Quando você se desfaz do seu patrimônio ou quando você perdoa a dívida, para que você seja declarado insolvente, ou seja, impossível de pagar as outras dívidas. Então, isso é uma fraude contra credores que está aqui prevista no Código Civil quando não existe processo, né? Quando existe o processo, aí vai ter as disposições do Código de Processo Civil. Nessa situação aqui, não existe processo. Você se desfaz do seu patrimônio, perdoa dívidas, mesmo tendo dívidas outras que você tem que pagar. Então, o credor, sabendo que você está se desfazendo dos seus bens a título gratuito, ou seja, sem receber nada, está fazendo doação, está perdoando dívida, ele pode entrar com ação que a gente chama de ação pauliana ou ação revogatória, para declarar a invalidade daquele negócio jurídico. Detalhe, é qualquer credor que pode entrar com ação pauliana ou ação revogatória? Não. Apenas aqueles credores quirografários. O que são credores quirografários? São aqueles credores que não têm garantia. Nós temos dois tipos de credores. O credor com garantia, por exemplo, aquele credor que tem um imóvel seu como garantia, que tem uma hipoteca, que foi penhorado algum bem que garante a dívida dele, esses aí, como tem a garantia para o pagamento da dívida, não estão legitimados a entrar com a ação pauliana para anular o negócio jurídico que foi firmado pelo devedor com o terceiro. Já os credores quirografários são aqueles credores que não têm garantia, que não tem hipoteca, que não tem penhor. É aquele credor que não tem garantia alguma com o devedor que ele irá fazer o pagamento da dívida. Então, esses credores quirografários, que já eram credores no momento em que o devedor se desfez do seu patrimônio, doou o seu patrimônio, cedeu o seu patrimônio, perdoou dívidas que ele tinha para receber, esses credores que já eram credores nesse momento em que foi feito esse negócio jurídico, é que tem legitimidade para entrar com ação pauliana ou a ação revogatória. Então, a fraude contra credores, ela tem como negócios suscetíveis a ser considerado como fraude contra credores aqueles negócios que forem feitos a título gratuito ou o perdão de dívida. Isso é a lógica. Se você está devendo no mercado, você não pode simplesmente doar os seus bens ou perdoar as dívidas que você tem para receber, porque aí você está propositadamente fraudando interesses de credores que têm dívidas a receber sua. Ou negócios suscetíveis, que está suscetíveis à fraude, os negócios a título oneroso, se praticado por devedor insolvente. Então, se você já foi declarado insolvente, e mesmo assim você vende um negócio, vende ou realiza um determinado contrato que dilapida ou diminui o seu patrimônio, é também
passível de ser considerado uma fraude contra devedores, porque você já estava insolvente. Se você já estava insolvente, o seu patrimônio tem que ser para pagamento dos credores que já existem naquele tempo, naquele momento. Um outro negócio jurídico que está suscetível de ser considerado fraude contra credores são as garantias. Então, se você por exemplo, tem dívidas no mercado e simplesmente você pega seus bens e dá como garantia, né, o imóvel como garantia para um empréstimo, ou você pega um outro bem e dá como garantia, essa garantia, essa outorga dada como garantia, pode também ser passível de anulação. Por quê? Porque você está tirando o patrimônio de uma possível execução que o credor tenha, porque ele vai estar ali garantido para outro devedor, tá? Ou o pagamento antecipado do débito. Então você tem vários credores, várias dívidas, mas você vai e paga num valor X uma dívida que nem venceu ainda. Você tem vários outros devedores que têm dívidas que já venceram e você paga um credor que a dívida ainda nem venceu, que é o chamado pagamento antecipado. Então você está aí burlando, fraudando os interesses dos credores. Quando você paga primeiro uma dívida que não venceu, tendo outras dívidas aí presentes no mercado. Então, nessas situações, é possível que o credor quirografário, que é aquele que não tem garantia, possa entrar com a ação pauliana ou a ação revogatória para revogar esse ato ou esse negócio jurídico que foi lesivo. Está lá previsto no artigo 161 do Código Civil e seguintes, tá?